Foi! Boa noite! Boa Eu noite! sou... Foi mais rápido do que eu imaginava. Tudo Tudo bem? bem? Tudo certo. Bom, sabe que quase, ia parecer que a gente tinha combinado, né? Quase que eu coloquei uma camisa azul. Aí eu olhei para ela e falei assim, não, já estou com a cortina azul aqui atrás, não vou colocar não, mas quase, faltou pouco. Eu vou Não falar que a sei gente tinha porquê, né? Mas combinado. o azul tem alguma ligação conosco. Tem. Você sabia que é a cor da mudança? É a cor Sim, da mudança, é a cor do movimento. Eu acho que tem tudo a ver com muita coisa. Anjo Então, Miguel, não é? Nosso companheiro aí de jornada. isso. Aham. Que Boa bom, noite, pessoal. Janine. Estou muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado o meu convite. Como a gente se falou mais cedo, né, que hoje foi aí o atendimento do nosso grupo, o encerramento. Eu já venho um pouco mexida durante o dia, né? Um dia bem de recordações. A gente lembra muito ali o nosso início, o momento que a gente se conheceu. Então, vamos lá, segura a emoção. Eu já estou Exato. aqui. Como tu mesmo falaste, a gente quase gestou uma criança, né? Foram Se oito a gente meses. pensar em tempo, né? Realmente, 8 meses. E eu sou de 8 meses, né? Eu nasci de 8 meses. Minha mãe está aqui, pode confirmar, está assistindo a gente. Então, vamos começar assim. Acho que é interessante você contar para o pessoal aqui como que a gente se conheceu e aí toda a nossa trajetória, a nossa caminhada, a gente vai trazendo aí algumas histórias, né, algumas reflexões sobre o que a gente viveu durante esse tempo aí. Seja Se eu me bem-vindo. esquecer de alguma coisa, tu me interrompe e Não, vamos conversando. vamos conversando. Isso aí. Estamos só nós duas aqui. Bom, em 2022 eu resolvi fazer uma mentoria de marketing digital. A minha formação é em comunicação social, publicidade e propaganda, e eu resolvi fazer uma transição de carreira naquela época e começar a trabalhar mais com o digital. Parar de trabalhar tanto com atendimento ao público físico e partir para uma jornada mais digital. Entrei numa mentoria e que terminaria em junho, início Isso, de junho, foi início de junho de por aí. 2023. Eu acho que nos últimos encontros dessa mentoria foi realizado um bate-papo. Nós éramos 300 pessoas nessa mentoria, era uma mentoria bem específica, de um nichado de mercado, mas mesmo assim tinham profissionais de todas as áreas, não só do marketing, tinham empreendedores digitais diversos, terapeutas, médicos, nós tínhamos vários colegas de vários nichos. E nessa turma de 300 pessoas, eles resolveram fazer alguns bate-papos informais para troca de experiência. Nós acabamos caindo em grupos menores. Eu não me lembro bem se eram 20 ou 50 pessoas. Eu também É. não lembro. Aí nós entrávamos em salas mais específicas e nós acabamos caindo na mesma sala na época. Sim. E foi muito interessante, porque teve uma troca de experiência, nós começamos a conversar várias pessoas, não só eu, a Ellen, várias outras pessoas, e um ponto em comum entre todos era um pouco de como dar o próximo passo, o que nós podemos fazer para deslanchar nesse mundo digital, o que está acontecendo, que tinha muita gente que tinha limitações, e eu lembro que uma das minhas limitações era autoimposta, era eu que me limitava em algumas coisas, e eu não sabia mais o que eu posso fazer para melhorar isso. E, sei lá, por uma organização divina do universo, a Ellen resolveu fazer uma oferta na época de uma jornada terapêutica para empreendedores digitais gratuita. Tipo, vamos se organizar, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer energeticamente para destravar todo mundo. Porque não era só
eu não era, né? A própria Ellen também estava Sim, naquele sim, tipo, sim. né? Naquele vai e vai, o que que eu faço, o que que eu lanço, né? Eu estava com muitas dúvidas e eu lembro que o sentimento ali em comum é que, como a gente estava no encerramento dessa mentoria, muita gente não tinha condições naquele momento de renovar, né? Eu fui uma delas. Eu também não Então, renovei. Na época pois eu é, também e não. aí estava todo mundo meio que frustrado e vendo um monte de gente comemorando que conseguiu renovar, e, né, e aquele mal-estar e aquela coisa, o que que eu faço? Eu saio, eu fico, e gente triste, e gente desabafando. Aí foi quando eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. E aí surgiu um grupo, eu lembro que na época, acho que eu nem cheguei a comentar contigo, com muito medo, eu criei o grupo no WhatsApp, peguei o link e falei assim: vamos ver se eles vão me bloquear, porque isso poderia acontecer, né? Eu joguei ali, joguei também número de telefone, com medo de que tirassem o link, coloquei o meu Instagram, e aí o povo começou a me procurar ali no particular, e eu estava bem apreensiva, porque eu falei, bom, ou vou ser expulsa ou eu vou ser expulsa da sala, ou vai dar muito bom. E aí deu muito bom, a gente conseguiu criar ali o grupo com os interessados, né? Na época foram acho que umas 30 e tantas pessoas, e aí veio a nossa jornada aí, terapêutica gratuita, de 2 meses, né, mais ou menos. E como é que foi isso para você? Não, e assim, eu fico imaginando, tá, que tá aqui do outro lado, né? Ter oferecido isso, tá tudo bem, terapeuta e tal. Mas no momento, imagina lá, né? Eu não tinha tantos seguidores, eu não tinha um Instagram bombando, eu não tinha tantos depoimentos. Simplesmente, quem chegou, quem entrou nesse grupo, tinha alguma coisa ali que realmente tinha que acontecer, né? E aí, mas conta, eu te interrompi porque eu achei importante Não, complementar, né, vamos lá. toda essa emoção da época. Exato. Aí eu entrei, eu peguei o link lá, não, porque eu sempre gostei, eu sempre me interessei por energias, sou reikiana desde os anos 2000, essas coisas todas que não são muito convencionais para a maioria das Uhum, pessoas, sempre sim. tocaram meu coração. Eu sempre tive uma ligação com isso e sempre acreditei que boas energias aparecem quando a gente está precisando. E eu olhei Uhum, para aquela oferta e pensei, vamos lá, por que não? Né? Aí eu uhum. peguei, entrei no link na época, eu lembro que outras pessoas entraram, e aí tu comentaste, eu sou gaúcha, viu? Por isso que eu fico nesse tu aqui. Relaxa. E aí eu lembro que a gente entrou, tu fez um grupo de WhatsApp, eu acho que a gente entrou num Foi, grupo de WhatsApp, foi. e aí tu Foi um explicou grupo mais de ou menos WhatsApp. como aconteceria. Eram, Isso, as jornadas seriam aulas gravadas, com link isso, disponibilizado pela plataforma, que eu não isso. sei se eu posso falar o nome aqui na live. Pode, Pode? não tem problema. A gente Era no falar. YouTube, né? Com link Sim, restrito sim. para os participantes. Nós trocávamos muita conversa, muito insights pelo grupo de WhatsApp na época. Não lembro Isso. se naquela época tu já criaste o Telegram, foi depois, né? Foi depois que a gente criou conexão, né, mente, coração e vibração. Foi depois dessa jornada Isso. terapêutica. E eu lembro que pelo menos um dos encontros tu fizeste ao vivo, com troca Sim, pelo Google Meet, se eu não me engano. isso, isso. E foi muito esclarecedor e foi muito legal na época, porque eu olhava as gravações e aquilo, sabe quando parece que a sensação, assim, tinha uma desprogramação que tu fazia na época conosco, Uhum. e aquilo batia no meu cérebro e eu pensava, meu Deus do céu, que energia é O que essa é que isso? consegue mexer de uma maneira, porque tá gravado, ela tá no Rio de Janeiro, eu tô no Rio Grande do Sul. Eu lembro que tinha, sei lá, pessoas em São Paulo, no Nordeste, em todos os lugares, né?
E aquilo chegava de uma maneira genuína, aquilo batia de uma maneira genuína e aquilo expandia. Eu lembro que eu pensei, isso vai dar certo, está dando certo, e alguma coisa está mexendo. E eu lembro que na época acho que eu tinha uns 350 seguidores no meu Instagram na época, porque eu estava nesse mundo digital como a parte. Nessa mentoria que a gente fez, a gente trabalhava com duas modalidades. Ou tu era expert, ou tu era lançador. Ou algumas pessoas faziam as duas coisas juntas, né? Sim. Mas eu sempre me posicionei como uma lançadora. Justamente por ter vindo dessa experiência toda de marketing e tal, eu sabia como trabalhar nos bastidores com neurociência, com neurolinguística, essa coisa toda que tem muito na propaganda, no neuromarketing e na própria marketing digital. Só que a gente tem as travas mesmo assim, porque é fácil a gente bolar para os outros, mas quando chega na nossa vez, aquilo dá umas travadas. E a tua desprogramação neurobiológica começou a fazer assim no meu cérebro. E eu comecei tipo, não, vou me aventurar nisso aqui. E eu lembro que no gratuito, quando a gente estava na jornada gratuita, aquilo deu uma virada de chave no meu cérebro, sei lá o que aconteceu, que eu comecei, e eu acho que foi em 3 semanas o meu Instagram pulou de 300 para mais de 1.000 seguidores. Só, só com a desprogramação ali e aquela, né? Destravou, gente. Destravou, simplesmente destravou. E não parou de crescer. Hoje eu tô com 5.000, alguma coisa, seguidores. E o mais interessante é que tudo no orgânico. Só fazendo testes de aplicações e outras coisas do neuromarketing, claro, mas com a desprogramação neurobiológica no fundo. Eu tenho certeza que foi, né? Essa virada de chave foi dali. E muito legal. E a partir disso, quando terminou a jornada gratuita, tu ofereceste, vamos, quem sabe, quem quiser, vamos continuar alguma coisa. E eu lembro que dos 30, nós viramos 6 pessoas. Era isso que eu queria aproveitar, né? A gente estava, vamos pensar no universo de quantidade, né, de pessoas. Nós estávamos numa sala de 300 e tantas, fomos para uma sala menor de 40, 50 e poucos, fomos para uma jornada onde tinham ali 20, 30 pessoas, coloca metade disso que era efetivamente participativo, né, de que escrevia, dava depoimento e tal. Depois que a gente foi para o grupo, né, que é esse dos 6 meses, fomos 6, acho 5, 6, e foi o que a gente levou até o final. Então, é o que eu sempre falo e sempre vou repetir. Não é que a técnica não seja para todo mundo, ela está disponível. A questão é que as pessoas não estão disponíveis para elas, né? A Janine comentou aqui da desprogramação, o que é isso, né? É uma técnica energética onde, através de um áudio, um vídeo, eu dou comandos ali que você vai ouvir durante vários dias. A gente recomenda que seja no mínimo 21 dias. Hoje eu tenho uma mesa radiônica dessa energia que trabalha de forma mais cirúrgica, mas assim, em toda aquela confusão de grupo, né, de gratuito, e faz WhatsApp, e faz sessão, e grava, envia e tal, não sei o quê, mesmo assim, a gente vê que quando a pessoa está disposta a tentar, né, se dá a oportunidade, realmente eu falava, se é para ouvir 5, a Janine vai ouvir 5. Se é para estar online, ela estava online. Se é para ouvir de novo, ela vai fazer de novo. Se é para dar depoimento, ela dá depoimento. É uma pessoa que realmente se jogou no processo, sem a gente nunca ter se visto. A gente se conhece online, a gente nunca se viu pessoalmente, né? Sim, exatamente. Então, a técnica ela funciona para quem está realmente disposto a receber dela. Eu sempre falo que 50% é terapeuta e 50% é quem está recebendo. Então, realmente ali foi um encontro, né? Um reencontro, né? A gente sabe, de
de técnicas, de oportunidades, de pessoas, e que me trouxe muito aprendizado, me trouxe uma sede ali no gratuito para a gente fazer o grupo à parte, né, e com essa mentoria aí com as 5, 6 pessoas. E aí você disse que na jornada terapêutica ali, mesmo no gratuito, você já começou a destravar, já viu um movimento ali nas suas redes sociais e tal. E no grupo, quando a gente fechou um pouquinho mais, né? Porque a coisa vai puxando, a gente vai apertando ali, não só em termos de técnicas, mas também de profundidade. O que esses 6 meses aí representaram para você? E depois você fala também dos atendimentos individuais, né? Porque a Janine, na sede dela de colocar a vida em ordem, né? Não que esteja, ainda não está 100%, né? E quem somos nós, né? Para falar que chegaria nisso, né? Somos humanos e estamos aqui sabendo como é que as coisas funcionam. Mas depois eu queria que você contasse, né? O que te trouxe essa vivência de um grupo menor e o que te trouxe de ganho aí, né? De experiência no individual. Vamos contar para o povo. Uma das coisas mais interessantes da vivência, quando foi ficando menor, é porque parece que as energias ficaram mais concentradas. Teve uma hora ali, durante o processo, aconteceram algumas coisas assim no grupo maior, no gratuito, aconteceram, só que eram mais dispersas. Mas quando nós fomos para 6 pessoas, as energias eram mais concentradas, a gente sentia energeticamente o grupo como se fosse uma coisa só, né? Sim. E era muito interessante porque a vibração era perceptível, energeticamente falando, era muito perceptível. Para quem não entende esse negócio de energia, eu basicamente eu estou em processo de aprendizado a minha vida toda nisso, mas quem não entendia nada também sentia que estava no grupo. Né? Foi muito interessante essas mudanças. E uma das coisas... não estava nos encontros ao vivo, né? Lembra que eu contava para vocês? Ah, gente, apareceu isso, isso e isso, mas não é para vocês não, é para o pessoal que está em casa. Exato. E eu recebi definições aí, né? Porque tinha pessoas que não conseguiam acompanhar ao vivo, porque passaram a ter coisas gravadas depois quando nós fomos para o grupo menor da jornada, e ainda fazia encontros semanais conosco nas mesas ao vivo. Isso. E uma das coisas que me chamou muito atenção numa dessas etapas ali foi de tu chegares assim, tem alguma coisa energeticamente prendendo vocês. E eram objetos. Às vezes a gente tem apego emocional em alguma coisa que te prende e a gente não se dá conta disso. Então, às vezes a Ellen chegava num ponto que a gente não se dava conta, que era eu faço uma analogia às vezes, e isso a gente já brincou bastante com isso, que a água no poço, ela tá clarinha por cima. Só que às vezes quando tu mexe no fundo, tem uma camadinha de lodo que a gente tem que limpar. E a Ellen, às vezes, energeticamente mexia naquele lodo e soltava alguma coisa ali e desprendia, e aquilo se organizava de uma outra maneira, melhor, boa e eficiente, sabe? Eu não sei explicar isso fisicamente falando, mas metafisicamente faz muito sentido. Energeticamente faz muito sentido. Eu lembro que essa coisa de objeto a gente trata na mesa do divórcio, né? E tem até gente que tem um certo medo, vamos dizer assim, dessa mesa, desabafo de própria gente do grupo, falou, eu tenho medo dessa mesa. Aí eu, mas por quê? Aí eu não sei, toda vez que eu assisto, eu começo a chorar, não sei o que, eu falei assim, aí é que tá. Aonde a gente tem medo, onde a gente não quer mexer, onde a gente tem uma resistência, é ali que vai começar a destravar, ali que vai começar a movimentar. E uma coisa muito interessante, eu nunca chorei nas sessões, mas eu dormia, que era uma beleza nas sessões. Aí ela começava a falar, aí eu dizia boa noite. Eu acho que teve uma sessão que eu acho que eu fiquei 10 minutos, eu não fechei a câmera, mas o meu subconsciente eu ficava escutando.
né? Sim. E os tratamentos também, porque quando tu faz a mesa, depois tu nos coloca em tratamento no horário do sono. Sim. Gente, é inexplicável. É energeticamente muito bom, muito positivo. Para destravar várias coisas. Não só destravou a minha vida digital, né? Mas aí a gente foi evoluindo para outras coisas, tanto que depois eu passei e te contratei para fazer um pacote para algumas coisas das 4 prosperidades e uma cura junto, né? Tu pode falar, porque eu sou um pouco perdida com o nome das tuas mesas. Então, Nada, não. Eu acho ótimo a forma que você fala, que você traz, porque é a forma que o pessoal vai se conectar e vai entender. Porque como eu tenho muita questão técnica enraizada, eu tenho que me policiar, né? Às vezes falar para mim mesa radiônica, divórcio, 4 prosperidades, isso para mim é fácil, é mole. Mas é justamente a linguagem que você está trazendo que eu acho legal para as pessoas verem. Só para a gente tocar mais no assunto, na questão do objeto, isso aconteceu inclusive comigo. Lembra que eu tinha uma questão de 2 objetos que eu já tinha feito mesa para mim e saiu que eu tinha que assim, vender, doar, não sei o quê, e eu tinha uma certa resistência, preguiça e tal, ai, será? E quando eu fiz, é tão estranha a coisa, né? Tão bizarro, que parece que clareia até o ambiente. Quando você dá um outro destino. E assim, eu lembro que uma vez eu conversando com um amigo meu terapeuta, eu falei, gente, mas o móvel, por que, né, causa essa questão para a gente? Por que realmente a gente tem que encerrar isso? Isso não entra na minha cabeça. E ele me deu uma explicação que eu registrei para o resto da minha vida. Os objetos, a gente tem memórias com eles. Tudo que nos cerca tem energia, né? Mesmo sendo ali não está vivo, mas tem energia. E quando você olha para aquele determinado objeto, aquilo te causa alguma lembrança, boa ou ruim. No meu caso, eu tinha memórias de brigas, né? De situações difíceis, de conflito, até um dos objetos no relacionamento. Ele não queria que eu comprasse por causa disso, disso e disso. E toda vez que eu olhava, me remetia a essa situação. É aí que entra a questão da vibração, porque quando você se conecta com uma memória ruim, a tua vibração ela baixa, ela cai, aí você entra no processo de lembrar, de sentir, aí vem raiva, vem não sei o quê, e tal, tal, tal. E quando você dá esse passo de colocar esse objeto para frente, né? Lembrando que não existe energeticamente uma questão, eu estou transferindo o problema para outra pessoa. Não, porque a tua memória, a tua história é tua. Aquele objeto, quando ele vai para um outro lar, para uma outra pessoa, ela não tem nada em relação àquela memória, àquela história. E o objeto é um objeto. Então, realmente, foram exemplos, né, que vieram não só para mim, mas para vocês, né, como grupo, que realmente foi bastante surpresa, assim, para a gente ali, né, como experiência e perceber realmente na vida um movimento por causa de uma coisa que estava ali, sabe-se lá quanto tempo, né? sim. E eu lembro que, sei lá, vou dar um exemplo que não foi comigo, mas eu lembro da jornada gratuita que tu comentaste, que alguém tinha um jogo de louças de família. E realmente Sim. a pessoa tinha um jogo de xícaras ou pratos de porcelana que É, estava na família há muito tempo, né? E aquilo tinha um sim. apego. Assim como eu também tinha objetos que eu tinha um apego e que não me pertenciam mais. A partir do momento que eu doei com alegria aquele objeto, eu me Sim. reconectei com uma pessoa que estava distante de mim há muito tempo. Eu precisava mexer naquela energia, doar aquele objeto para me reconectar com a pessoa. E foi muito especial, Sim. né? Eu lembro dessa questão específica e isso me trouxe um novo olhar, inclusive para minha casa, né? Porque eu agora, quando eu compro as coisas ou quando eu vou doar,
esses itens que eu doei, eu fiz oração, eu agradeci, eu encerrei o ciclo. Olha, obrigada por você ter ficado na minha vida. Eu tenho certeza que você fez isso também. É isso, né? É tratar as coisas, não foi um simples objeto, ele fez parte da sua história. E aí, quando eu falo da participação, né, 50% terapeuta, 50% a pessoa que está recebendo a terapia, quando vem essas informações nas sessões, a pessoa pode não fazer nada. Ela pode ouvir ali e tal, não vou me desfazer. Aí depois vai dizer que o trabalho energético não funciona, que a técnica não funciona, porque isso é um processo, assim, só para quem está chegando aqui agora e não está entendendo essa questão de objeto, que a gente está falando de questão energética, quando a gente faz sessão de mesa radiônica, tem uma mesa específica chamada de divórcio energético. Divórcio não necessariamente é se divorciar de alguém, tá? A gente pode fazer uma mesa de divórcio, por exemplo, para o positivo. Eu quero dinheiro inesperado. Então, tudo que tiver atrapalhando para que o dinheiro chegue, a gente vai se divorciar. E aí tem vários portais, enfim. E num deles trata de objeto. E quando a gente está ali fazendo esse trabalho, me vem a imagem, né? E aí eu até lembro que a primeira vez que isso aconteceu, eu falei, caramba, vão achar que eu sou biruta, né? As pessoas mal me conhecem, como é que eu vou falar de uma moça portuguesa que apareceu enquanto eu estou atendendo, mas eu arrisquei e deu muito bom. Aí que eu fui também passar a me entender, né, em relação às intuições e visões que chegam para mim nesses momentos. Né? Então, foi realmente, acho que ali ficou marcado, né, isso como para mim também um grande desbloqueio, porque eu negava muita coisa que vinha, e aí conforme eu ia passando para vocês, vocês me davam um retorno que fazia sentido, eu vi que, opa, realmente tem muita coisa envolvida nisso. E passa credibilidade, porque quando tu comentou alguma coisa lá no grupo que bateu, teve um outro objeto que bateu, que eu não vou comentar aqui, mas que ainda estava na jornada gratuita. Quando ela falou do objeto, eu disse, não é possível. Não deve ter outra pessoa nessa jornada. E pior que tinha, nós éramos duas pessoas com o mesmo objeto, que tinham uma coisa estranha. Mas era um objeto muito peculiar, gente, que não tinha como a Ellen saber disso. Então, eu acho que também um pouco dessa tua descrendice na doutora foi confirmada ali, né? Sim. Como é que ela ia saber daquele determinado objeto que estava num determinado lugar bem específico e que energeticamente me causava transtorno? Sim. Só para o pessoal entender, como se fosse assim, a gente está, sei lá, numa feira, né, fazendo compras com frutas e tal, não sei o quê, e aí aparece para mim uma bicicleta como imagem. E aí eu falo assim, Janine, tem uma bicicleta que você precisa se desfazer dela. É tipo isso. Sim, Hernani, ela é do Sul. Eu sou gaúcha. E aí é bem louco, né? E assim, aí a pessoa, né, dá aquele, como assim uma bicicleta? Aí vem toda uma questão, né, energética, história, aí a gente investiga e entende o que tá acontecendo. E no individual, né? O que eu entendo, assim, o processo da Janine foi muito interessante. Hoje, para mim, eu vejo como até lógico, né? Você ir para uma jornada gratuita, você entender ali como é que funciona, você se colocar, entre aspas, em teste, né? Porque é um teste. Você ouvir uma técnica que você nunca teve contato, né? Acreditar nela e ver as mudanças na sua vida, isso não é para qualquer pessoa. Você vem do gratuito, vai para um grupo onde foi menor, e vem as informações, vem as coisas e tal, tal, tal. E aí, de repente, você migrou aí para o individual, me contratou para tratar questões específicas. E aí, como que foi essa lavação de água, de caixa d'água, de roupa suja? Olha, eu vou ser bem sincera, tá? Eu faço terapia convencional há muito tempo. E a terapia convencional nunca chegou em pontos que a terapia energética da Ellen mexeu nas mesas individuais, né?
assim, ó, de coisas muito profundas, muito específicas que eu consegui eliminar, que eu tô conseguindo também outras e ainda. Porque assim, ó, gente, às vezes dói mexer nessas coisas, né? E eu tô disposta, e a Ellen sabe disso, eu tô disposta a encarar isso para melhorar, porque eu acho que quando a gente mexe em alguma coisa é para melhora, não é para ficar sofrendo. E a Ellen tem a finesse, o alinhamento, sei lá, de acompanhar isso na gente, sabe? Ela tem e é realmente isso, tu consegue chegar de uma maneira gentil, tu consegue nos acompanhar de uma maneira amorosa, mesmo sendo é o teu trabalho, e eu respeito muito isso, e tu sabe disso, e tu conseguiu com que eu confiasse e te contasse algumas coisas que só meu terapeuta sabia, sabe? Então, e energeticamente tu sentia isso, tanto que às vezes quando eu tava tipo, não vou falar tal coisa, ela me jogava isso tipo, na jornada e eu, como é que ela sabe disso, sabe? São coisas assim incríveis, incríveis. Foi doloroso, algumas partes foram bem dolorosas, Sim. mas essenciais para soltar, seguir em frente, não prender coisas, né? Não ficar presa em coisas limitantes, em coisas que realmente que limitam, né? E quando tu mexe energeticamente nisso e solta. Uhum. Tem gente que quando se depara, né, com um tipo de técnica, com um tipo de energia ou de informação, né, eu comentei contigo, tem gente que para ali na sessão de descoberta, porque o que eu vou tocando, né, o que eu vou falando e o que eu vou vendo, medindo ali, né, energeticamente, para quem não sabe, a sessão de descoberta é uma sessão que eu falo que é a porta de entrada, para você que nunca passou por um trabalho energético, você paga ali um preço simbólico e tem uma fotografia, eu falo que é uma fotografia da sua vida, de como estão ali os 4 pilares da sua vida, como é que está a vibração, e a gente traça depois um plano futuro. Isso é um atendimento individual. E em grupo, né, também vou falar um pouquinho mais para frente, o lançamento do próximo grupo, que vai ser uma pegada um pouco diferente desse que a gente fez, né, dos empreendedores digitais, é, é isso, é você agir. Eu sei que algumas vezes, e por que que eu tento, né, colocar de uma maneira, claro, objetiva, que não choque, mas que ao mesmo tempo exija sugira um movimento de vocês. Porque o meu objetivo não é você ficar fazendo técnicas energéticas. Pessoal, voltei. Vamos lá. Bora voltar, meu povo. Muita energia. Então, né? Pois é, travou, gente. E nós prevíamos isso, né? Então, tenham bastante paciência. Eu demorei um pouquinho, porque eu tive que te cancelar, eu tive que sair, aí eu tive que compartilhar a primeira parte para a gente não perder, já compartilhei. Até esqueci de marcar meu outro perfil e para poder entrar aqui de novo, né? Vamos continuar. Vamos nós. A gente estava falando sobre o individual, né? Que o teu caminho aí foi na minha visão, né? O que seria o ideal de quem não conhecia as técnicas que eu trabalho, apesar de você já vir desse mundo, né? Aí de terapias, ter testado algumas outras coisas, você seguiu esse caminho do gratuito, do atendimento em grupo e depois veio para o individual. Aí você estava falando sobre
algumas questões profundas, né, que você, pelas técnicas que você conhece, você percebeu que seria talvez, não vamos falar impossível, né, porque terapia aí tem um universo muito grande também, né, cada terapeuta tem a sua forma de atender, de fazer a coisa, mas que você disse que dificilmente você conseguiria chegar, né, nessa profundidade, né? A gente pode dizer que talvez que a nossa jornada foi um mergulho, né? Primeiro começa ali pezinho na água, né? Vai sentindo ali o clima e depois você já começa a brincar na piscina e aí depois faz realmente os mergulhos mais profundos. Me joguei em alto mar. Literalmente. Só que o legal de se jogar em alto mar é que tu estavas com a boia, né? Vamos junto! Vamos junto. Assim, não só como terapeuta e como técnica e tudo, eu me interesso realmente pelas histórias, né? Pelo que vocês estão enfrentando, estão passando. E quando você falou assim que ali no grupo, né, que fazia muito sentido, eu lembro que quando a gente deu aquela parada de fim de ano, que a gente fez, atendeu ali até início de dezembro, aí a gente parou e voltou, sei lá, só meio de janeiro, né? Porque eu fiz o curso, né? Fui para São Paulo e tal. E quando a gente voltou, eu já estava esperando. Eu falei assim, caramba, deve ter caído aí um pouquinho a vibração do grupo e realmente foi normal, não pelo nosso afastamento, mas porque vocês estavam individualmente passando por desafios na vida particular. Então, e é muito interessante, claro que eu não posso contar, né, nomes e situação. A única coisa que eu acho que é interessante eu falar é que, por exemplo, duas pessoas do grupo estavam passando por uma questão de luto. Uma perdeu a mãe em dezembro e a outra uma vizinha, que era uma senhorinha, né, bem assim com os vizinhos e tal, e era um casal de idosos. E ela disse que naquela semana que a gente fez a mesa, chamaram ela e comentaram desse falecimento. A senhorinha, né, a vizinha dela, faleceu dentro de casa. Então, ela disse que quando ela assistiu a sessão, né, e que eu falei, tem alguma coisa errada, o peito está assim, e vem uma tristeza, e vem uma coisa, e isso e aquilo, ela falou, não é possível. Não é possível uma coisa dessa, porque ela, inclusive, é uma das que não acompanhava ao vivo, né? Então, reforça muito o que eu falo, que nós estamos ligados energeticamente, né? A gente tem a nossa ligação, seja você no Sul e eu aqui no Rio, né? E tem gente dessa jornada que estava em São Paulo, gente no Amazonas, gente aqui no Rio. Então, quando a gente se propõe realmente a passar por uma experiência, né, por um tratamento energético, parece que tudo movimenta, né? Tudo flui, tudo acontece para que aquela questão ela seja, eu não posso dizer resolvida, né? Porque seria ótimo, né, se a gente ficasse 100% sem problemas, mas eu acho que, pelo menos para mim, o grande aprendizado é uma nova forma de olhar os desafios, né? Eu acho que foi isso que para mim me trouxe. Isso. E uma das coisas que me chamaram muita atenção, principalmente agora em janeiro, depois que tu fizeste o curso novo, que tu fez o da... De novo, não lembro o nome da mesa, mas que tu faz a leitura dos órgãos, que a gente fez uma... de alguma coisa assim, e tu me perguntou assim uma hora, tu é fumante? Eu nunca fumei na minha vida, mas eu tive uma mãe e um pai que fumavam muito. Então eu fui fumante passiva por muito tempo na minha vida. E uma das coisas que eu tenho como base nos meus estudos de neurociência, metafísica, essas coisas anterior a te conhecer, que eu sempre acreditei que a gente leva e carrega no nosso corpo, no nosso DNA, memórias. E
sentimentos de coisas que aconteceram na nossa vida e que essas coisas depois causam as doenças que chegam no nosso corpo. Ó, quando eu tô falando e que eu começo a me emocionar, e eu tô emocionada porque eu tô achando muito legal estar participando aqui contigo, a minha voz fica rouca. E isso foi uma das coisas que a gente constatou também nas mesas. Que Sim. Quando eu tô com algum sentimento, alguma coisa, eu me bloqueio para falar. Né? A gente acessa, né, algumas memórias energéticas e isso, assim, é completamente, eu acho fantástico, porque a gente vê que o nosso corpo tem memória e quando a gente chega nessas memórias, eu nem lembrava dessa história do pulmão, tá? Eu acho que foi a mesa, lembrei agora a mesa de DNA e sistêmica, que eu acho que eu atendi individual para você. Não foi? Foi na individual e a gente chegou naquela parte de sistemas e saiu alguma coisa realmente da parte respiratória. E eu não estava entendendo o porquê. E me veio ali na hora alguma sensação, alguma questão, e aí eu te perguntei. E aí eu lembrei agora que eu até te falei que o pior fumante é o passivo, né? Quando você está perto de alguém que fuma, você está ali realmente sentindo e captando tudo aquilo, né? É realmente um dano bem complicado aí em termos de saúde. E eu acho que também tem todo um gatilho emocional nisso tudo. Porque Não, só de você falar, se eu te disser que eu senti o cheiro Mas do cigarro, exatamente você vai dizer isso. que eu sou maluca. E é isso que a gente não se dá conta no dia a dia, que fazer as mesas nos remete a esse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu sinto o cheiro de cigarro, me vem uma sensação estranha. De aperto no peito, de sensação ruim, porque eu tenho memórias afetivas ligadas ao cheiro de cigarro que não são agradáveis. Tanto que depois que eu virei adulta, ninguém nunca fumou dentro da minha casa. Eu nunca permiti que ninguém fumasse. Porque travas e memórias e coisas que estão no meu DNA, que estão lá dentro, guardadas, e que a gente tem que liberar para seguir a vida. Então, eu te agradeço por essas liberações. Eu lembrei agora de uma questão que acho que é interessante a gente falar. Claro que a gente não vai entrar em detalhes, mas uma coisa que eu senti na hora que eu ia falar, você me perguntou, quando você falou assim, Ellen, mas isso que a gente acessou, isso vai refletir nas minhas filhas? Lembra disso? E eu falei, claro que vai. Então, o trabalho energético, principalmente essa mesa, né, de DNA e a parte sistêmica, acessa essas questões familiares, né, essas questões de passado, de memórias e tal, e fora o que chega para mim que a gente conversa ali. Então, a liberação não é só de quem está ali recebendo, né? Isso reflete na hereditariedade mesmo, reflete nos filhos e a gente libera os antepassados. Eu já fiz alguns inclusive, né, exercícios e atendimentos gratuitos para essa parte e realmente foi assim, mais uma comprovação, né, de que essa coisa energética é mais profunda, né, mais séria do que a gente imaginava. E aí, logo depois que a gente desligou, a Janine me confirmou uma questão de família, né, e aí ela viu que realmente teve uma liberação, algo assim que a gente acessou que era permitido, né, naquele momento. Sim. Então, Porque às vezes tem coisas que é espiritualidade, porque como tu trabalha, não sei se as pessoas já sabem, tu trabalha com anjos, né? sim, Das tuas sim. mesas. E tem coisas que eles não deixam a gente saber, que são trabalhadas nos bastidores, mas não, é melhor não comentar, porque eu não sei até que ponto a gente pode falar desse tipo de coisa, mas eu acredito em reencarnação em vidas passadas. Sim. Durante uma das mesas nós acessamos esse tipo de informação. E tem coisas que eles não deixam a gente mexer, né? Tá, acessou, mas deixa quieto que a gente vai trabalhar isso. Porque não é, às vezes, legal que a gente tenha memórias de outras coisas, ou outras vidas, ou que nós fizemos nessas vidas.
Foi bom você ter tocado nisso, porque uma vez chegou para mim um caso de uma amiga querendo entender sobre questão de relacionamento e tal. Eu queria muito fazer regressão, eu queria muito fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu falei assim, calma, né? Calma. Às vezes, uma sessão de regressão pode te trazer mais problemas, né? Mais insights, mais você ficar fechada no seu casulo do que trazer solução, né? E quando você for nisso, né? Seja pegar referência realmente, né? Com pessoas sérias e que sabem o que estão fazendo, que já têm uma vivência, uma experiência. Eu acho que foi isso que também me trouxe muito de aprendizado, de como conduzir com vocês e que seja de uma maneira leve, né? Porque, como você comentou, de vidas passadas, nem sempre o que eu vejo é uma coisa bonitinha, né? E a gente tem que tentar levar isso, e eu também só vejo aonde sou permitida ver, né? E a forma que eu levo para vocês tem todo um amparo ali espiritual, né? E também de como que a gente trabalha aquilo, não é só entregar informação e acabou ali a terapia, né? Tem um desenrolar, um desenrolar da história. Então, assim, o que eu posso dizer para você, Janine, é que parabéns pela sua entrega, parabéns pelo seu caminho, né? Por ter se permitido. É, Todas as trocas que a gente teve, tudo que a gente conversou sobre a tua história, sobre tudo que desenrolou, destravou e aí, o que ainda tem que, né, ser feito daqui para frente, eu acho que realmente foi e é uma construção, né? Eu não fiz nada sozinha, assim como você também não, e tem ali a ajuda, o amparo, né, da espiritualidade, dos anjos. E, nossa, eu só tenho que agradecer mesmo, cada um de vocês, que cada um com a sua história, com a sua questão, com seus bloqueios, sim, eu tenho os meus, por que não? Né? Eu acho que o primeiro passo é a gente já saber que a gente tem, aonde tem e qual o caminho, que existe um caminho, né, para a gente tratar. E isso é uma coisa interessante, que a gente também já conversou muito sobre isso, que essa jornada toda me levou para um outro cantinho da minha vida que eu nunca imaginei, que é começar a trabalhar esse lado, né, diferente. E é muito engraçado isso, porque eu sempre julguei no passado algumas coisas que hoje estão completamente caindo por terra. E eu aprendi que a gente não deve julgar nada, Sim, ninguém, sim. nenhuma crença, nada. A gente não deve, os dogmas, isso. A gente nunca sabe o que pode aparecer pela frente, o que pode nos causar um bem Uhum. enorme. Basta se permitir. Acho que essa é a Sim. palavra certa. Dar permissão, se permitir melhorar, se permitir acessar, deixar a gente acessar. Muito obrigada. E assim, eu acho que também fazer as pazes com a nossa história, né? Eu acho que, no teu caso, a gente acessou muita coisa que pode, né, trazer algum tipo de mal-estar, de memória, mas é entender que foi uma fase e o que que eu posso fazer daqui para frente, né? Isso me traz também essa coisa, a gente tem a mania de ou se chicotear, ou de trazer algum tipo de culpa, alguma coisa, né, assim, nesse sentido. Eu acho que quando a gente compreende, e principalmente a gente tem que ser gentil com a gente, né? Primeiro com a gente, e isso se reflete com quem tá em volta. E próximos passos, você já tem algum spoiler para dar para gente sobre a sua vida profissional, de como está isso? Pessoal, aproveitem aqui em cima, aqui, ó. Me Dá para seguir aqui a sigam. Janine. O pessoal da Janine também me siga, vem conhecer o meu trabalho. Isso, E sigam a Janine aqui, mil vamos ver o que ela vai contar. indicações. Então, exatamente isso. Isso tudo está me direcionando para um outro ponto, que eu vou continuar trabalhando com comunicação, que é o que eu sei fazer. Eu sempre fui uma comunicadora, apesar de ser uma pessoa tímida, que isso a gente também verificou que tem algumas coisas de vidas passadas ali.
Eu vou começar a falar mais sobre isso. Eu preciso falar mais sobre a minha vida. Eu preciso dar exemplos do que me aconteceu, né? Uhum. E seguir em frente, feliz, bem, curando para ser curada. Como Que eu acho que a é isso gente que fala, como a gente fala, né? Brilhando, né? Brilhando. Se a gente brilhando. pegar aqui uma foto da Janine, lá na jornada terapêutica, e você agora, hoje, é outra pessoa. Outra pessoa. Não que seja mérito de Ellen, né? Tenho ali uma Tem, participação, com certeza. um pegar de mão, mas o grande passo foi teu, se permitir. Quantidade de gente que desistiu pelo caminho, quantidade de gente que não. E isso não é uma crítica, né? É uma constatação de que está tudo bem, faça, venha no seu tempo. O nosso objetivo aqui é mostrar o que está disponível. Né? Imagina, técnicas em que. Eu até separei aqui, né? Falei, não, eu vou ensinar técnicas que o trabalho de vocês é fazer isso aqui, ó. Só. E dormir. O resto é comigo. Não, e o melhor, tu coloca o fone e pode dormir. Ah, isso é uma curiosidade. Às vezes eu acordava, sei lá, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Vou escutar ela que vai me dar soninho. Eu colocava o vídeo da desprogramação, sei lá, medo de ter sucesso. Nossa, era batata. Eu pegava no sono em 10 minutos, eu tava, puf, eu dormia. E eu lembro que você e outras pessoas também, mas eu não sei o que acontece, eu durmo no meio. Eu falei assim, gente, é melhor ouvir e dormir no meio do que desistir. Não desiste. Tem alguma coisa aí para a gente mexer, para desprogramar. E realmente é dedicação, é insistência. Nossa, eu sou muito feliz com as técnicas que. Eu acho que elas que me escolheram, né? Porque é muito, assim, no início eu ficava cética, né? Eu falei, gente, é surreal isso, como é que eu vou ouvir o negócio e isso vai mudar minha vida? Como assim? E aí você vai estudando, vai entendendo o subconsciente, vai entendendo o caminho neural, vai entendendo desprogramação, aí vem a mesa, isso e aquilo. Completamente, eu sou completamente suspeita. Eu falo que essas técnicas, elas são um grande presente, né, da espiritualidade, claro, né, os meninos que divulgam isso, vendem isso, porque, gente, literalmente é o fone, você colocar o fone e aí eu acabo com a minha insônia escutando a Ellen. Então, e tem gente que fala que só de eu começar a falar dá sono, né? Ou dá vontade de chorar. Tem gente que tem vontade de chorar quando eu começo a fazer a condução ali. Já teve gente essa semana que disse que se irrita porque eu falo muito devagar e não, eu não vou conseguir acompanhar ela porque ela fala muito devagar, ela dá muita volta, ela não sei o quê. E aí eu expliquei para a pessoa, falei, mas isso faz parte do tratamento. Os áudios longos que eu passo, né, e as sessões respira, segura, solta, não sei o quê, isso é técnica. Isso não é à toa. Mas eu acho que o importante é isso, né? A gente se encontrar, se reencontrar, a gente se permitir e levar de uma maneira leve, né? Porque, como dizem, né? De dor e sofrimento o mundo já está cheio. Então, mais uma vez, obrigada. Foi bom porque a gente ganhou uns minutinhos aí a mais, porque é uma outra live, né? Eu vou encerrar aqui fazendo a nossa bênção, né? E a gente se esbarra com certeza, né? Seja no próximo grupo, seja no individual, seja uma próxima live, a gente consegue aí dar andamento a essas questões terapêuticas, energéticas e experiência de vida, porque eu adoro me conectar com histórias. Tá bom? Gratidão. Muito obrigada. Vou ficar agora acompanhando aqui. Beijo. Beijo.